O caso Pateiro, abdução. No dia 26 de abril de 1974, o Nilson avisou sua esposa Dona Lourdes que iria almoçar mais cedo, pois sairia a negócios para a cidade de Júlio de Mesquita, aproximadamente 160 quilômetros de Catanduva, e assim partiu às 12h30. Chegando em Júlio de Mesquita às 15 horas, não encontrou o prefeito, com quem, conforme combinação, às 15 horas. O assunto era sobre uma venda de uma biblioteca para a cidade. O Nilson era representante de uma empresa especializada no ramo. O prefeito Antônio Soares só chegou às 17h30 e não finalizou a compra, alegando que primeiro teria que escutar a opinião do fiscal de ensino na cidade vizinha de Marília. Ele resolveu então seguir até Marília, a 30 quilômetros, mas o fiscal de ensino estava ausente. Então, o Nilson fez um rápido lanche e iniciou a viagem de volta para casa, às 22h30. Ele havia vendido seu carro Opala pouco tempo após sua abdução e comprou um Fusca azulado. Por volta das 23h30, ele se encontrava a 15 quilômetros de Guarantã e a 120 quilômetros de Catanduva, a cerca de 200 metros da linha de alta tensão da Cia Elétrica de São Paulo. O Nilson observou uma luminosidade azul correndo paralelamente ao longo dos fios. Nesse momento, o motor do carro começou a falhar ao mesmo tempo em que ele observou um filete de luz intensa, azulada, lembrando dos primeiros fatos envolvendo a sua experiência. O Nilson resolveu seguir adiante e fugir do local, evitando um novo contato. Sua fuga foi frustrada, pois o motor morreu, obrigando o Nilson a conduzir o carro, ainda embalado, para o acostamento. Assim que parou o carro, ele observou um objeto idêntico, ou talvez o mesmo objeto visto na primeira ocasião. Assustado, o Nilson resolveu fugir a pé. Ele abriu a porta do carro e percebeu que uma esteira se aproximou e passou por baixo de seu pé justamente na ocasião em que pisaria ao solo. Tal esteira foi sendo recolhida, transportando o Nilson em direção ao objeto. Repentinamente, ele viu-se a uma sala ovalada a bordo do objeto. Nesta sala, ele viu o mesmo rapaz a quem tinha dado carona na ocasião passada. Ele vestia a mesma roupa que usava naquela noite e aproximou-se sorrindo e dizendo que nada de mal aconteceria ao Nilson. Essa comunicação foi ouvida perfeitamente por o Nilson, mas quando este tentou responder, não ouviu suas próprias palavras. No ambiente da primeira sala havia uma grande luminosidade azul, que aparentemente vinha do teto, a uns 3,5 metros de altura, em forma de cúpula, onde se viam muitos fios cruzando-se conforme teias de aranha em 3 a 4 camadas. Ao longo da parede da sala, deslocava-se em circunferência a uma luz azulada. O moço pediu ao Nilson para que sentasse a uma cadeira de costas altas e que tinha assento fofo, parecendo borracha. Na segunda sala era semelhante à primeira. Havia fios no teto, porém pela parede se dispunha em circunferência um tubo de metal brilhante, de uns 30 centímetros de espessura. Também havia luzes dispostas em circunferência, paralelamente à do referido tubo, e aproximadamente a um palmo acima deste.
Além disso, havia na parede uns 3 a 4 pontos luminosos que acostumavam apagar-se, do mesmo modo como se vê numa tela de TV, como se estivesse desligando. Nessa sala estava Alex, que lhe pediu para tirar a roupa e vestir outra. A roupa era um tecido que parecia ser feito de fios metálicos, com aspectos de nylon de brilho fosco, e que o cobria até os pés. O Nilson ouvia explicações de Alex, porém não podia ouvir suas próprias perguntas. A roupa ajustava-se ao seu corpo e por dentro era macia. Ele não sabia se eram fios que ligassem a roupa à parede. Viu ainda que na parede uma janela de aproximadamente 1,5 m de comprimento e 60 centímetros de largura, e através dela notou a distância de 5 a 6 metros no compartimento contínuo, o movimento de pessoas que pareciam sentadas em cadeiras até a cintura. As cadeiras pareciam motorizadas, ou então seriam carrinhos, pois essas pessoas se movimentavam conservando seus corpos imóveis, o que já não aconteceria se já estivessem andando com seus próprios pés. As pessoas, que no máximo eram 3 juntas para seu campo visual, estavam uma hora de frente, uma hora de lado e coberta por capuzes que se constituíam num prolongamento da própria roupa que vestiam. Alex, ao dizer: "Você vai ver uma grande manobra", passou a mão em um local de parede, onde em seguida apareceu um visor de uns 40 centímetros de largura, permitindo visão para fora do disco voador. O Nilson recebeu então um capacete para colocar na cabeça, fechado na parte da cabeça e na parte do pescoço, mas sem provocar falta de ar. O capacete possui um visor na frente de Nilson, que teve a impressão de ver melhor e mais longe. Analisando perfeitamente a paisagem, não sabia se era dia ou a noite lá fora, mas distinguiu um vale, onde havia uma cidade que lhe parecia do tipo europeu, pois consistia de casas com telhados altos e bem inclinados, e também pareciam haver torres de igrejas. Diante da cidade, talvez a uns 2.000 metros dela, viu surgir do solo uma formação em forma de ovo, de 4 a 5 metros de largura, que acompanhada de uma nuvem branca. Elevou-se nos ares e se aproximou-se do local onde estava o Nilson. O Nilson disse que o ovo tinha entrado em outra sala, pois na sala que estava não viu nada entrar. Alex explicou que eles estavam empenhados em retirar da terra certa substância, a qual, facilmente manipulada, seria fatal para os discos voadores. Essa substância existiria na terra e forçosamente seria descoberta pelos habitantes, mais cedo ou mais tarde. Entretanto, eles estavam estudando o assunto para achar uma defesa para o futuro contra a explicação dessa substância, e que nesse intento forçosamente seriam bem-sucedidos. Alex ainda explicou que no futuro esperavam chegar a um entendimento com os terrestres, mas se tal não se realizasse, seria lançado um pó fino, semelhante a uma fumaça, que não faria mal nem a uma borboleta. Se necessário, trariam o Nilson outra vez, mas dessa vez junto com uma pessoa de certo nível da Terra. O terceiro compartimento não devia fazer parte do disco que sequestrou o Nilson, porque não poderia caber dentro das proporções do aparelho. Este último salão que o Nilson lembra ter visitado era um formato semicilíndrico, tendo 12 a 15 metros de diâmetro. Ele achava-se sentado numa cadeira, em fileira de 5 a 6 cadeiras colocadas no meio. Havia ainda à sua frente, no centro, um cilindro metálico brilhante, de uns 40 centímetros de diâmetro,
que alcançava o teto do salão e que era uma altura de uns 10 a 15 metros. No canto à sua esquerda nada havia, mas à sua direita estavam em pé 3 pessoas encapuzadas, cujas roupas soltadas até os pés deviam ter altura regular de 1,70 m. O Nilson os denominava de médicos. Um deles estava sentado diante de uma tela, outro olhava para o Nilson e o terceiro observava alguns objetos presentes na sala. Foi nesse momento que surgiu outro personagem, um indivíduo humano, idêntico ao Nilson em seus mínimos detalhes. Ele vestia uma roupa idêntica à que o Nilson trajava no dia de sua primeira abdução, 11 meses antes. Ele permaneceu nessa sala por alguns instantes e saiu da sala. Pouco depois, 3 outras pessoas, também aspecto humano, entraram na sala, desaparecendo logo em seguida. Tudo isso não durou mais que 3 minutos. A lembrança seguinte de Nilson foi que estar sendo desembarcado do objeto através da mesma esteira que capturou no início de sua experiência. Ele foi colocado de forma suave sobre a selva, em algum lugar desconhecido para o Nilson, que sentou no chão e observou a partida do estranho objeto. Ele olhou seu relógio e viu que já eram 3 horas e 15 minutos da madrugada. Olhando em volta, percebeu ao longe luzes de uma cidade e luzes de veículos trafegando em uma rodovia, em um vale próximo. Ele iniciou a descida do que parecia ser uma colina, em direção à estrada. Parentes de Nilson fizeram busca por todos os hospitais e delegacias da região. Sendo assim, foi encontrado em Colatina, em um sítio próximo a Colatina, onde os extraterrestres tinham o deixado. O que vocês acharam desse caso? Será verdade ou um mito? Será que Pateiro foi realmente abduzido? Bom, é o que dizem.